E o Flamengo humilhou o Internacional em pleno Beira-Rio e se isola ainda mais no Brasileirão. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que confirmou o interesse do Mengão em contratá-lo. E vou falar também da nova patrocinadora Master do Flamengo e os valores chegam a assustar. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque, galera, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar do jogaço de ontem, em que o Flamengo simplesmente humilhou o Internacional, eu queria fazer um pedido especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta o botão, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer notícias do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque quem viu, rapaziada. O Flamengo jogou ontem contra o Internacional Beira-Rio pelo Brasileirão, rapaziada. No primeiro tempo, o Flamengo simplesmente amassou o Internacional. 2 gols de Pedro, rapaziada. Eu vou falar 2 golaços de Pedro, ou seja, o Pedro que não foi titular no jogo passado da Libertadores, justamente contra o Internacional, mostrou que ele está para ser titular, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz decidiu no jogo de ontem colocar o Pedro como titular e resultou nisso, rapaziada. O Pedro teve 2 bolas e fez 2 gols, ou seja, o primeiro gol do Pedro, pura oportunidade dele, um golaço, né, rapaziada? Segundo gol também, pura oportunidade. E o Pedro fazendo gol ali de canhota, rapaziada, de esquerda. Ou seja, primeiro tempo do Flamengo impecável. Engoliu, simplesmente passou um caminhão por cima do Internacional. O Flamengo no primeiro tempo fez 2-0. E o Flamengo era para ter feito mais, rapaziada. Léo Pereira quase faz um golaço de bicicleta, vamos dizer que é de bicicleta, né, rapaziada, ali com a bola batendo na trave. Arrascaeta perdeu o gol. Ou seja, segundo tempo, gera aquela expectativa se o Flamengo vai jogar do mesmo jeito como jogou no primeiro tempo. E o Flamengo, rapaziada, simplesmente jogou do mesmo jeito. E é esse Flamengo que todo mundo quer. É esse Flamengo que jogou ontem contra o Internacional, que a gente quer ver no jogo de quarta, justamente contra o próprio Internacional. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: ah, mas o Internacional tava com o time reserva. Mas a gente não tem nada a ver, rapaziada. O Flamengo foi para ganhar. O Flamengo utilizou ali praticamente o seu time titular, né, rapaziada? E eu tenho a certeza também que no jogo de quarta-feira o técnico Felipe Luiz não vai poupar, galera. É o que eu falo pra vocês sempre. Jogo grande assim, o técnico não tem que poupar. Flamengo não poupou no jogo de ontem contra o Internacional e não deve poupar também, né, rapaziada? No jogo de quarta-feira, valendo vaga para as quartas de finais da Libertadores. Ou seja, rapaziada, na minha concepção, é esse Flamengo que tem que jogar na quarta-feira. Flamengo que morde, Flamengo que vai pra cima, o Flamengo que não se intimida na casa do adversário, rapaziada. Eu particularmente gostei demais. E é o que eu digo, rapaziada, quando tem que elogiar, quando tem que aplaudir, a gente aplaude, rapaziada. O time do Flamengo ontem tá de parabéns. Jogou com sangue nos olhos, jogou com raça. E a gente vai ver, rapaziada, o Flamengo jogando também na quarta-feira contra o Internacional. Do mesmo jeito, vai ser o time do Internacional que jogou ontem? Não vai ser, rapaziada. Vai ser fácil a classificação? Eu também tenho certeza que não vai ser, até porque o Flamengo ganhou de 1-0 e é um placar, como eu falo pra vocês, rapaziada, um placar perigoso, um placar que tem que ficar atento, os 90 minutos ali em campo, né, rapaziada? Não pode bobear, não pode vacilar, assim como o Flamengo bobeou e vacilou contra o Atlético Mineiro. O jogo na próxima quarta-feira é mais uma guerra, rapaziada. É tanto, como eu posso explicar, galera? Ó, tanta verdade do que eu tô falando, rapaziada, porque o Internacional tava perdendo ontem de 3-0,
em casa pro Flamengo. E a torcida do Internacional, rapaziada, simplesmente ignorou o resultado de ontem e simplesmente falou que na próxima quarta-feira é uma guerra, rapaziada. É uma guerra para eles e é uma guerra para nós. Ou seja, o time do técnico Felipe Luiz tá de parabéns, porque ontem jogou um absurdo. Depois do jogo, rapaziada, o Saul Niguez foi pra coletiva, foi pra entrevista e simplesmente desabafou. E ele meio que deu um agradecimento, rapaziada, porque ele jogou os dois tempos. Olha só, abre aspas para Saul Niguez. Eu me senti bem. Lógico, ainda falta ritmo, muitas coisas. Ainda falta ritmo, muitas coisas. Pouco a pouco vou retomar confiança em muitas jogadas. Poderia ter arriscado mais, mas preferi manter a bola e jogar mais tranquilo. Mas estou contente. Uma pena, o último gol queria uma pena o último gol, queria manter o 0. Ele tá falando do Internacional, rapaziada. Após a grande partida foi uma pena, ou seja, Saul Niguez, rapaziada, elogiou o Flamengo e falou que foi uma pena o último gol do Internacional. Eu também acho, rapaziada, poderia ter saído ali com 100% do resultado, o Flamengo ter ganhado de 3-0, mas isso não empata nada. E na minha concepção, rapaziada, ontem o Felipe Luiz colocou Saul Niguez, Jorginho, rapaziada, e deu muito certo, galera. No meio campo ali do Flamengo era um meio campo de distribuição máxima, né, rapaziada? Ou seja, Saul Niguez jogou os dois tempos e, na minha concepção, foi um absurdo esse meio campo do Flamengo. Eu não vou estender muito não, rapaziada. Já vou passar aqui para a informação de Gabriel Brazão, porque é a seguinte, rapaziada. É o seguinte, o Gabriel Brazão jogou ontem Santos versus Vasco, rapaziada, no Morumbi. E o Santos simplesmente perdeu de 6-0 para o Vasco, rapaziada. Neymar chorou bastante. Gabriel Brazão também saiu bastante irritado. Lucas, o que é que isso tem a ver com o Flamengo, Lucas? Bom, rapaziada, tem tudo a ver, galera, porque recentemente o Flamengo colocou uma proposta de 7 milhões de euros na mesa do Santos pelo goleiro titular absoluto, Gabriel Brazão. E ontem, rapaziada, depois do resultado negativo ali do Santos, pegar uma goleada absurda do Vasco da Gama, rapaziada, Gabriel Brazão foi pra entrevista e foi perguntado sobre o interesse do Mengão, rapaziada. E ele falou, dá uma olhada, abre aspas para o goleiro Gabriel Brazão. Recebi a proposta e deixei com o clube. O clube tomou a direção que achou melhor. Estou feliz aqui no Santos e quero voltar a trazer alegria para todos os torcedores. Ou seja, né, rapaziada, o Gabriel Brazão deixou mais do que claro que ele quer sim continuar no Santos e que ele não tem a intenção de se transferir para o Flamengo. Contudo e entretudo, rapaziada, o Mengão tem que seguir em frente e tem que procurar um goleiro, porque eu venho falando isso sempre. O Flamengo tá sem goleiro. Matheus Cunha não é mais do Flamengo, ou seja, o Flamengo tem que ir pro mercado, tem que esquecer ali o goleiro Brazão do Santos, que quer ficar no Santos, e tem que contratar, porque no final desse ano de 2025, o Matheus Cunha não é mais do Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, agora sim, deixa eu falar da maior patrocinadora master do Flamengo, que foi anunciada hoje, e os valores chegam a assustar. Olha só, rapaziada. O Flamengo anunciou a casa de apostas Betano, rapaziada, como sua nova patrocinadora master. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas ultrapassam os 250 milhões de reais, rapaziada, o que torna a parceria a maior da história do futebol brasileiro. Tá vendo o tamanho que é o Flamengo, rapaziada? Olha só. O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo, rapaziada, o vôlei, basquete, futebol feminino, além da Flamengo TV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do clube, rapaziada. A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo, ou seja, rapaziada, a maior patrocinadora master do futebol brasileiro. Ou seja, quando saiu essa informação, quando saiu essa notícia, os antes ficaram malucos, rapaziada, porque o Flamengo ali é gigante e atrai também ali patrocinadores, rapaziada.
gigantes também. Mudando de assunto, galera, agora deixa eu falar dele. O meia Arthur, rapaziada, porque recentemente, para quem não tá entendendo, saiu a informação que o Flamengo foi atrás do Arthur e o Mauro César, rapaziada, bem conceituado ali no jornalismo do futebol, decidiu revelar, rapaziada, se o Flamengo foi atrás ou se ele foi oferecido pro Flamengo. Dá uma olhada na resposta, olha só. Fechado com o Grêmio, o volante Arthur foi oferecido ao Flamengo por intermediários, rapaziada. É isso mesmo. De acordo com o Mauro César, não procede que o Flamengo fez uma proposta maior. Não procede que o Flamengo fez uma proposta maior e o jogador optou pelo Grêmio, rapaziada. O jogador foi oferecido algumas vezes ao rubro-negro e não teve avanço, rapaziada. Tanto fontes ligadas à atual diretoria quanto à antiga diretoria mantiveram a mesma versão. Ou seja, recentemente saiu a informação que o Flamengo estava atrás do Arthur, que ofereceu uma proposta bem maior do que a do Grêmio e que ele optou pelo Grêmio, mas não foi essa a informação, rapaziada. Não é essa a informação verdadeira. A informação verdadeira é que o jogador foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo que não avançou em contratar ele. E aí sim, rapaziada, ele optou a jogar, a vestir a camisa do Grêmio, rapaziada. Informação passada pra vocês. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu só quero dizer uma coisa. Ontem foi pelo Brasileirão contra o Internacional. Agora é foco na Libertadores da América. É foco em ganhar esse jogo na próxima quarta-feira lá no Beira-Rio, rapaziada, casa do Internacional. E eu quero agradecer a vocês, galera, que compareceram no vídeo, dando aquela força, dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. Lembrando, rapaziada, vamos chegar aí na meta dos 1000 inscritos antes do final do ano. Então, galera, aproveita, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like. Valeu!